Olá, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O tema do programa de hoje é histórias e cores, relações. Que tal embarcarmos em uma jornada vibrante pelo universo das cores, explorando como elas moldam nossas percepções e celebram a diversidade em cada detalhe? Prepare-se para descobrir atividades lúdicas e inspiradoras que despertam a curiosidade e expandem seus horizontes. E para falar conosco sobre este assunto, nós convidamos Heloísa Dalari, arquiteta, professora universitária, palestrante e consultora em design de interiores, com especialização na aplicação das cores nos ambientes. Doutora em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com mestrado e graduação pela mesma instituição. Atualmente, Heloísa Dalari é professora associada na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, onde leciona em cursos de graduação e pós-graduação. Ela ainda atua como consultora em design de interiores, aplicando seu conhecimento para criar ambientes que valorizam a diversidade cultural e promovem o conforto sensorial. Heloísa Dalari também tem se envolvido em discussões sobre a importância das cores na educação e na promoção da inclusão, reconhecendo o impacto significativo que as cores podem ter no desenvolvimento emocional e cognitivo de crianças e jovens. Heloísa Dalari, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Boa noite, Amália. Boa noite a todos os nossos espectadores. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite feito pela Associação Viva e Deixe Viver, em especial ao professor Valdir Cimino, e vou procurar aqui trazer um pouquinho, uma contribuição a respeito desse assunto que é tão vasto e tão apaixonante, né? Esse universo das cores. É verdade. Vamos começar? Eu queria que você explicasse de que maneira as cores influenciam as nossas emoções e também percepções. Bom, as cores, elas são fundamentais na nossa formação, né? Muito pequenininhos, só pelos 6 meses de idade, a gente começa a distinguir as cores. E imagina um mundo totalmente branco e preto, né? Como esse mundo seria mais monótono, como esse mundo seria mais perigoso. Então, as cores fazem com que a gente perceba, enfim, frutos que estão mais lentos, frutos que são venenosos, animais que mudam de forma. As cores, elas fazem parte da nossa vivência, né? Então, se a gente pensar no vermelho, no laranja, no amarelo, a gente percebe já uma sensação de alegria, de expansão, há um certo estímulo olfativo, né? Vamos pensar, né? Qual o cheiro do vermelho? Então, geralmente vem um cheiro mais adocicado, né? Pensar qual o sabor do laranja, a gente já imagina uma fruta cítrica. Então, as cores, elas fazem parte dessa memória, né? A gente constrói memórias e, a partir das memórias, a gente pode acessar a imaginação. Então, Uhum. as cores quentes, Essas são geralmente, elas cores são quentes, né, que você falou. estimulantes. São cores quentes aí, o vermelho, o laranja, o Laranja, amarelo. amarelo, né? Tem um estímulo, né? Em compensação, se a gente pensar nas cores da paleta fria, os verdes, os azuis, né? Mesmo o lilás, chegando até o roxo, a gente já tem uma sensação de calma, de tranquilidade, de interiorização, um certo apaziguamento.
Então, ninguém precisa muito ensinar para a gente. É uma reação própria do nosso cérebro que acaba estimulando hormônios e que faz com que, mesmo que eu não enxergue o mesmo verde que você, o mesmo tom de vermelho que você, né? E as cores são interessantes porque elas dão esse papo, né? Que cor que você está vendo aqui? Ah, para mim é azul, não, para mim é verde, eu já acho que isso aqui é um cinza, né? Então, mesmo que a gente não enxergue a mesma matiz perfeitamente, e a gente nunca vai ter certeza disso, de que o verde que eu estou enxergando é o mesmo que você está, enfim, naquela paleta de radiação, eu tenho uma determinada percepção, né? A percepção chega para a gente por meio dos sentidos, eu percebo, essa percepção se transforma em sensação, uma sensação agradável, uma sensação desagradável, e essa sensação se torna em emoção. E a gente confunde um pouco. Sensação, percepção, emoção, sentimento, a gente confunde essa nomenclatura. Então, sentidos entram pelos canais perceptivos, a percepção faz com que eu tenha uma sensação, essa sensação desperta em mim uma emoção, a emoção é algo muito rápido, é um flash, é um gatilho que vem, e quando ela se torna memória, ela se torna sentimento. E então, como é que a cor pode colaborar? A cor faz parte das nossas memórias, né? Então, como é que a cor pode afetar de forma que a gente perceba o mundo de uma maneira mais favorável, de uma maneira mais estimulante ou de uma maneira mais relaxante? Heloísa, e as cores neutras, como cinza, bege, branco, preto, essas cores elas podem chegar a criar um certo equilíbrio nos ambientes? Ah, eu achei ótima essa pergunta. É porque a gente, enfim, ainda mais por ser brasileiros, né? E a gente tem uma certa reserva com cores. É interessante até quando um estrangeiro chega no Brasil, fica imaginando muitas vezes que vai ver mulheres muito coloridas, ruas coloridas, e se depara às vezes com uma cidade como São Paulo, que é uma cidade acinzentada, né? E a gente tem uma dificuldade de usar a cor porque fala, eu não sei lidar com as cores, talvez não seja de bom gosto, seja talvez uma coisa mais clássica, fique na paleta dos beges, hoje em dia são cinzas, né? E eu já vi até quarto de bebê cinza, o que é terrível, a criança precisa desse estímulo visual e você está prejudicando um desenvolvimento cognitivo. Branco cansa, bege cansa, cinza cansa, preto cansa, assim como se você tiver um mundo só vermelho, você vai ficar cansado, ou um mundo só amarelo, você vai ficar muito cansado. Então, a questão é como é que eu combino cores? Uma cor ela nunca está sozinha. Uma cor ela está sempre sendo influenciada por outras cores, né? Escolho pintar um ambiente, vamos supor, eu estou aqui no meu escritório que é verde, né? Escolho um determinado verde. É lógico que esse verde na paleta de cores ou na tela do computador, ele tem um peso. Quando ele ocupa um ambiente inteiro, ele tem um outro peso. Agora, qual é a luz que vem lá de fora? Se eu tiver uma empena de uma parede cinza, esse verde vai ficar acinzentado. Se eu tiver um campo de futebol lá fora, esse verde vai ficar potencializado. Então, a gente precisa sempre entender que uma cor, que às vezes as pessoas ficam chateadas, não, mas eu escolhi aquele verde, como é que o verde agora no ambiente não está? Né? Até porque ele reflete nele mesmo, e as pessoas costumam fazer o teste da cor, elas pegam a parede e elas pintam um segmento da parede, e legal, é esse verde. Não, nunca faça isso na sua parede, aproveitando que a gente está aqui, faça sempre na quina, de modo que a cor reflita nela, porque aí você vai ter uma ideia de sensação mais próxima do que vai ser a cor quando ela estiver no ambiente todo se refletindo.
Então, muito cuidado com a ideia de que os tons neutros, eles não cansam, porque muitas vezes eles são monótonos, muitas vezes eles tornam o cotidiano muito insípido. É como uma comida com pouco tempero, ela pode ser interessante num determinado momento, mas e vai ser sempre aquela mesma comida, vai ser sempre a mesma ração de cachorro, até o cachorro não aguenta sempre a mesma ração, né? Então, é interessante a gente pensar nos ambientes de maneira que eles também se transformem no decorrer do tempo, no decorrer do dia, né? Como é que eu faço um ambiente em que, vamos supor, a gente está falando muito da questão do educacional, né? E às vezes as salas de aula elas são brancas, elas têm o chão cinza, quando muito elas têm um estofadinho azul marinho, e claro que aquilo vai dar um sono terrível, né? Será que eu mudo o tipo de luz conforme a atividade que eu vou fazer? Será que eu tenho salas com tonalidades diferentes? A escola Waldorf trabalha muito assim, né? De maneira que quando eu passo de um ano para o outro, eu vou mudando de sala e essa sala tem uma outra tonalidade. Mas não dá para falar de cor sem falar de luz. A luz é tão importante quanto a cor, né? Vamos ficar por Uhum. aqui por Tá, enquanto. tá bom. Então, as cores elas mudam a forma como percebemos o espaço e como nos comportamos nele. Como o uso das cores nos ambientes, então, impacta diretamente o bem-estar emocional das pessoas? As cores, elas fazem com que haja reações diferentes, haja percepções diferentes. Então, um ambiente muito grande, se eu colocar uma cor muito clara, esse ambiente vai ficar imenso. A sensação de vazio nesse ambiente vai ser algo que pode incomodar. Então, é interessante que num ambiente muito grande eu venha com uma cor que seja um pouco mais intensa, de maneira a torná-lo mais harmônico em termos de proporção com as atividades que vão acontecer ali. Tal e qual um ambiente muito pequenininho, que eu vou lá e coloco uma cor com uma potência muito forte, ele vai ficar diminuto. Então, é importante pensar que a cor está sempre se relacionando com a ideia de proporção, com a ideia de textura, né? Qual é a textura que está recebendo a cor? É uma textura brilhosa, portanto, essa cor ela vai ficar repelindo o seu corpo. Tudo que brilha repele o seu corpo, né? Uma coisa para a gente prestar atenção. Geralmente os pisos dos shopping centers eles são pisos brilhosos, né? E por que desse piso brilhoso? Porque toda vez que eu tenho essa superfície brilhosa, eu tenho a sensação, minha cabeça não para pensar, mas meu subconsciente sabe que eu tenho mais chance de escorregar. Então, num ambiente que o piso está brilhoso, eu vou mais devagar. Se eu vou mais devagar, eu observo mais as vitrines. Então, eu vou colocar esse piso brilhoso para que você não saia correndo, né? Então, uma cor, numa superfície brilhosa, ela repele o seu corpo. Uma cor, numa textura, que é uma. Pensa numa almofada gostosinha de veludo, né? Mesmo que eu não toque, a gente quer tocar, aquilo convida o corpo. Outra coisa importante, a luz, né? Infelizmente, quando a gente anda pela cidade, a gente vê muito a luz branca. Virou sinônimo de LED e virou sinônimo de economia de luz, né? O que hoje em dia não faz mais sentido, porque você tem a LED amarela e você tem uma LED que é intermediária entre o amarelo e o branco. E essa luz branca, ela é uma luz que fere o olho. É uma luz que detém muito mais o foco luminoso nela do que distribui no espaço. Então, as escolas com aquela luz branca, às vezes a luz branca está lá gritando,
mas ela realmente ela não ilumina de uma maneira agradável a mesa de trabalho. O sol é amarelo, a gente é bicho. E imagina a gente acordar um dia e o sol tá branco, igual aquela lâmpada. A gente vai sair correndo, não sei para onde, mas vai sair correndo. Então, quando eu tenho a luz amarela, eu tenho essa ideia de ligação com a natureza. Tem um certo aquecimento. A leitura se faz de modo muito mais agradável e há estudos que mostram que a retenção da informação, a retenção ali daquilo que está sendo conhecido pelo aluno é muito maior. E as escolas seria interessante que elas trouxessem, né, as cores também através dos materiais naturais. A madeira, a pedra, a cerâmica, o tijolo, as plantas dentro da sala de aula. Eu sei que isso tudo dá trabalho e que isso tudo requer um certo cuidado, mas a gente precisa pensar em algo que está relacionado com a arquitetura biofílica, que é a arquitetura que traz a natureza para dentro dos espaços. Somos bichos da natureza, a gente olhava para várias cores, né? E a gente precisa muito desses estímulos. Uhum. Agora, Heloísa, a forma como percebemos as cores, ela varia entre culturas, não varia? Por exemplo, o branco, símbolo de pureza no Ocidente, é cor de luto em partes da Ásia. Quais são alguns exemplos de atividades que exploram a relação entre cores e culturas? É muito interessante a gente perceber um pouco da história das cores, né? Coisas que a gente acha como qualidade. Ai, que bacana! Você tem um olho verde, você tem um olho azul. Isso era uma maldição no Império Romano. Era sinal de que você era uma pessoa promíscua. Para uma mulher ter o olho azul ou ter o olho verde era uma maldição, né? E a gente perceber que certas culturas, por exemplo, né, o vermelho na Índia, ele é a cor do casamento, né? A gente tem festas coloridas, como a festa dos mortos, né, para os mexicanos. Então, eu acho sempre interessante a gente buscar a ideia dos significados das cores em culturas diferentes e procurar trazer como é que é, enfim, essa ideia das cores na própria família. Porque dentro das nossas histórias familiares, a gente tem também cores que foram passadas para a gente como cores de orgulho e como cores que não seriam boas, né? Que não seriam bem vistas. Então, ainda mais aqui no Brasil, né? Todo mundo tem uma origem outra. Então, a gente fazer essas trocas para fazer essa percepção até de quanto isso nos influencia. Por que é que num determinado momento da vida eu me visto mais com uma cor, em outro momento da vida me visto mais com outra cor? Por que é que agora eu passei a admirar uma cor que antes eu rejeitava? Então, um instrumento muito bacana de colocar os alunos em conversa é perceber a história da cor dentro da sua própria vivência, dentro da vivência da sua família. Porque às vezes a gente traz para culturas distantes e fica algo meio abstrato. Então, quando a gente traz para conversa, né, aquela coisa, gosto não se discute, mas cor se discute, e é fundamental que haja essa troca, cada vez mais nesse mundo que a gente fica tão virtualmente, né? É importante que a gente perceba o outro, o que até na maneira como a gente escolhe o que a gente come. As cores são fundamentais para que a gente. Eu tenho paladar infantil até hoje, não adianta, não vai sair, se não saiu até agora, não vai sair. Né? Então é muito interessante você estar numa mesa e você perceber ali, enfim, a coloração dos diversos pratos. E esse tipo de, enfim, troca
pode ser feito sem grandes pesquisas nem nada. Eu acho que trazer para o universo da educação essa percepção de quem somos, né? E entender que o outro não é igual e perceber a diversidade em coisas tão simples como sentar numa mesa para comer um lanche e trazer essa discussão. Então, a cor sempre dá uma boa conversa, a cor sempre é Com um bom certeza. de conversa. Com certeza. Como o conhecimento sobre a simbologia e diversidade cultural das cores pode enriquecer projetos pedagógicos e tornar a educação mais plural? Bom, em primeiro lugar, eu acho que quando a gente está tratando de cor, a gente está lidando com algo que começa num raciocínio lógico. Eu vou entender a teoria das cores, vou perceber o círculo cromático, mas as cores abrem um espaço incrível para a imaginação, né? Só ver o que o cinema faz, só perceber, enfim, quanto que um filme do Wim Wenders que trabalha a cor, né, de uma maneira muito especial, como é hipnótico, como você fica ali, você esquece do mundo em que você está e você mergulha em outro mundo. Então, entender que a cor ela também ajuda a concentração, né? Quando eu falo da gente brincar com a luz, será que agora, em um determinado momento, a gente vai na sala acender um abajur que tem a luz cor-de-rosa e a gente mergulhou num outro universo? A cor, ela tem essa capacidade mágica, né? Ou às vezes de você colocar um acessório e pronto, já mudou completamente o personagem que você estava, ainda mais na contação de histórias, né? Você traz a cor, você já mergulha num outro universo. Então, a cor também tem uma grande contribuição com a memorização, com o aprendizado. Aprender o alfabeto e relacionar cada letra com uma determinada cor, isso eu lembro da minha alfabetização, né, lá atrás. Então, a ideia dessa associação de letras e cores, letras e texturas, né, tem essa relação muito forte que desenvolve a criatividade, porque a gente precisa dessa criatividade para poder se comunicar, para poder expressar, para poder sonhar, fantasiar, né? Não tenho memória, eu não tenho o que vislumbrar. Então, a cor é importante para todo esse desenvolvimento de habilidades cognitivas e de um aprendizado que seja emocionalmente mais agradável. A gente fica. Né, isso eu não digo só para criancinha, eu digo para adulto também. Quer dizer, parece que, bom, agora não precisa mais, né? E a gente vive nesse mundo estressado. Então, será que as cores do nosso escritório, do nosso lugar de trabalho, elas favorecem, né? E aí é tudo uma questão de proporção e de intensidade da cor, porque o Uhum. vermelho ele é estimulante, mas será que eu vou pintar o ambiente inteiro de vermelho? Será que eu vou ter uma almofada vermelha, um tapete, né? As cores, elas, o azul, né, que é muito agradável, descansa a vista, mas qual é a personalidade de quem está no ambiente azul? Porque o azul ele também pode deprimir, né? O azul ele te leva tão para dentro que se você já tem uma tendência de não querer sair da cama, você pintar o seu quarto de azul, você vai Querer demorar ficar. mais para sair de lá, É, né? e- Um e- quarto amarelo você não vai dormir legal, uhum. porque o amarelo deixou você pilhado. A hora que você apagou a luz, não adianta, né? E, E a e cor, fora, ela muda até a maneira como a gente saboreia as coisas. Então, fora só isso, tem os vários tons, né, de cada cor, né, também. a cada cor e a combinação delas. Então, um exemplo, eu queria trazer um exemplo até da neurociência, né? Uhum. Então, convido a Amália para tomar um vinho e ponho a Amália para tomar esse mesmo vinho numa sala vermelha, numa sala verde, numa sala azul.
e é o mesmo vinho, né? Quando a Amália toma esse vinho na sala verde, ela vai achar o vinho ácido. Ela pagaria menos por esse vinho. Quando ela toma esse vinho na sala vermelha, ela vai achar o vinho encorpado. É um vinho melhor, paga mais. Quando vai para a sala azul, esse vinho, que é o mesmo, vai dar a sensação de um vinho frutado. E esse vinho vale mais ainda. Então, a questão dos sentidos, os sentidos eles não estão isolados. A temperatura, a cor também fala de temperatura. Né? Eu posso, imagina, no verão quero estar numa sala que tenha uma matiz mais fresca. No inverno, aquela sala que me parecia fresca pode parecer extremamente incomodativa. Por isso que eu digo muito da gente mudar os ambientes no decorrer das estações do ano, ainda que elas aconteçam às vezes do mesmo dia, né, na sequência, mas como é que eu ritualizo com as cores? Porque a gente está num mundo que falta esses rituais. Né? Então, agora é a hora dessa sala de aula em que a gente trabalha cada um individualmente. Mas agora é a hora da gente trabalhar todo mundo junto. Ou agora é a hora em que eu tenho pequenos grupos. Será que eu posso trabalhar com luzes coloridas para sinalizar isso, para ritualizar? E toda vez que eu tenho essa ritualização, eu tenho uma corda. Então não fica monótono, eu não fico lá com sono, eu já estou, mas ai meu Deus, já não está na hora de ir embora, quando é que esse negócio vai acabar? Não, eu tenho um corte ali, e ainda mais na nossa sociedade da distração, em que os cortes são cada vez mais rápidos no celular, né? Então a gente precisa dessas pausas, precisa dessa divisão. Então, o fato é que as cores estimulam muito, né? A linguagem infantil, o raciocínio infantil, elas desestressam, elas podem estressar se mal usadas, óbvio, né? Mas elas têm um poder imenso de desestressar as pessoas. Uhum. E vou parar de falar, porque professor, quando começa a Não, tá falar, é um ótima essa nossa problema. conversa. Tá ótima essa nossa conversa, mas eu preciso fazer uma pausa para o intervalo e a gente volta a falar daqui a pouquinho sobre cores e as relações, tá bom? A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta. Nós voltamos com o programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a arquiteta, professora universitária e consultora em design de interiores, Heloísa Dallari. Heloísa, continuando essa nossa conversa, quais são os principais benefícios de trabalhar a diversidade de cores nos materiais pedagógicos para crianças com diferentes perfis e necessidades? Bom, é uma pergunta, né, bastante complexa e eu não sou especialista em educação, mas eu posso dizer, né, que a cor ela contribui muito com a capacidade motora e cognitiva. Então, ela ajuda no raciocínio, na fala, a questão do tato, do paladar, até mesmo a audição, né, a relação entre notas musicais e cores. As cores elas despertam uma grande curiosidade e é um material incrível de autoexpressão.
né? Eu lembro muito do exercício que a gente tinha na época de faculdade, de colocar uma música e você tinha que pintar aquela música. Então, como é que você tem essa liberdade expressiva? Porque a música é a mesma, mas a maneira de interpretação de cada um é diferente. E a música, assim como as cores, é sensacional, porque eu não preciso entender o idioma que está sendo falado na música, eu consigo perceber a emoção que tem ali. Assim como eu não preciso saber toda a teoria das cores, a psicologia das cores, para escolher um tom que traga a emoção que eu estou sentindo ao escutar determinadas notas musicais, né? Então, a cor ela pode aparecer na pintura, ela pode aparecer no recorte, ela pode aparecer nos desenhos para colorir, enfim. Mas, de toda forma, a cor é um instrumento fundamental para melhorar a coordenação motora, para trabalhar a coordenação dos olhos, a noção de espaço, o desenvolvimento fonético, a associação de imagens. Então, a cor ela é algo que é imprescindível na formação da criança, né? Lembrando que a gente começa a enxergar a cor com 6 meses e com 2 anos a gente começa a nomear as cores, né? E que, enfim, cor é encantamento, sempre. E as cores na contação de histórias para crianças e jovens? As cores elas podem ajudar na compreensão emocional dos enredos, por exemplo? Ah, com certeza, né? Se a gente pensar na bruxa má, a gente vai já vir com toda, né, aquela coisa da roupa preta, enfim, tem, né, aquela névoa cinza em torno, e se a gente pensa na fada, de repente ela vem com azul claro, ela vem com rosa claro. Então, às vezes, será que é legal também numa história eu mudar, né? Eu criar aí um ruído quando eu venho com uma fada que de repente a fada ela aparece, sei lá, de vermelho, né? Será que eu posso brincar com a cor como um elemento de surpresa? Mas a cor com certeza ela cria empatia, né? E a empatia é tanto a simpatia quanto a antipatia. Então a cor ela está relacionada a essa memória, né? Mas também a quebra das expectativas, que podem ser muito interessantes numa história que, enfim, encanta criança, encanta adulto, né? É sempre muito envolvente. Às vezes a gente não percebe muito por conta da pressa do dia a dia, mas qual personagem que a gente anda vestindo com as nossas cores, com as cores que a gente está, né, frequentemente colocando? Digo eu que sou fã do pretinho básico, mas como é, né, que eu quebro isso? Como é que, enfim, será que eu estou fazendo um personagem que está facilitando a comunicação? Ou será que eu estou criando ali uma imagem muito diferente daquela que eu quero criar, né? Então, as cores que a gente veste também é interessante da gente perceber, porque tem uma comunicação. Né? Você ir conhecer alguém num encontro romântico a primeira vez, e essa pessoa vem de preto, você cria um distanciamento. Se essa pessoa vem de vermelho, se essa pessoa vem de verde, se essa pessoa ela vem, né, numa cor mais luminosa, já tem uma outra aproximação. É a mesma coisa enquanto o professor que está na sala de aula, enquanto alguém que está apresentando um jornal, já que estamos, né, com a honra de estar com a Malha Rocha, que esse colorido, né, comunica muito da imagem que a gente está passando. Uhum. E como as cores podem ser usadas para estimular a memória e a concentração durante uma narrativa? Pois é, né? Bom, a cor, eu acho que a cor do ambiente, sobretudo em que essa narrativa está sendo contada, é muito importante, porque tem a cor dos personagens, tem a cor da situação, tem a tempestade, tem o sol, não, 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 não. Eu acho que a cor do ambiente ela é muito importante para que a gente esteja ali presente.
Então, muitas vezes, quando alguém me pergunta, mas de que cor que eu vou pintar, né, esse espaço? Na dúvida, escolha algo que esteja na paleta dos verdes ou dos amarelos. Não precisa ser o amarelo da bandeira do Brasil. Tem muitos amarelos, né? Não precisa ser o verde, né, também da nossa bandeira. Tem muitos tons de verde. Todos os tons que aproximam a gente da natureza são tons que têm uma facilidade para a nossa concentração. Então, eu acho que tão importante quando o colorido que está na narrativa, quanto o colorido que aparece através dos personagens ou dos objetos que você evoca durante essa contação de história, é a cor do ambiente, né? Imaginar essa contação de histórias num quarto de hospital, né? Como é frio aquele quarto de hospital que é branco, né? O branco tem a questão da pureza, tem a questão da limpeza, da asepsia, da higiene, mas na hora que a gente precisa de mais acolhimento, na hora em que você está mais frágil, né? Seu corpo está lá num ambiente branco, com lençol branco, com uma camisola branca, e que não te acolhe, não aquece a alma. Então, outro espaço que deveria ser melhor pensado e revisto, né, são esses espaços que eles têm uma questão funcional, né, ascética, enfim. Mas não tem a questão do emocional. Um ambiente branco me dá uma sensação, muitas vezes, de vazio, né? De monotonia, de não tem dia, noite. Parece que você está sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, e uma sensação de fragilidade, né? E a mesma coisa nos nossos espaços. Muitas vezes você tem o aluno que ele não tem uma casa, ele tem um quarto. E ele estuda ali na escrivaninha e a cama dele está logo do lado. Como é que eu ritualizo isso para ele saber, bom, agora acabou a hora de estudar? Ou agora é hora de estudar, não é hora de você deitar na cama e você ficar lá se divertindo. Não. Então, eu posso mudar isso através da cor da lâmpada. Eu posso mudar essa cor, não precisa ser pintando. Não quero pintar porque não sei, apartamento, não sei se quero, se não quero, quero experimentar. Que tal você mudar, né, esse colorido através da lâmpada, que tem uma outra tonalidade? Você muda, sei lá, a cor da manta que está na cama, mas ritualizar os espaços, ritualizar o dia, porque a gente é natureza, e a natureza ela tem ciclos. Então, tem uma hora que o meu cérebro precisa entender que agora acabou a hora do trabalho e agora é a hora do relaxamento. Porque não adianta dormir de cansado, né, Amália? A gente não dorme bem cansado, Não, a gente é dorme verdade, bem relaxado. E o é problema é que a verdade. gente acha que é apertar o botãozinho que muda tudo. A mesma coisa o aluno na escola. Então, tem a hora de ele fazer os seus rituais diferentes, né? Só que a gente não usa o cenário, talvez o mais importante, assim como o cenário da história é importante, o cenário da vida é muito importante. Com certeza. Voltando um pouquinho à contação de histórias, vamos falar sobre as ilustrações coloridas em livros, como elas dialogam com a contação oral. Bom, as ilustrações são um universo à parte, né? As ilustrações, elas são às vezes mais interessantes até que a história, né? Quem nunca pegou esses livros infantis e ficou viajando na própria imagem, imaginando mais do que a história te dava, né? Então, como é importante a imagem. A nossa memória é feita de uma coleção de imagens, que a gente chama de imaginário. Imaginário é esse grande dicionário de imagens que está aí na nossa bagagem, né, que a gente leva para a vida. E a leitura que você faz da imagem, muitas vezes, é muito mais ampla do que apenas a leitura do texto. Claro, a leitura do texto é fundamental,
mas a gente não cansa, né? Depois que já soube a história, já acabou a história, você pega o livro e você vê de novo. E o colorido é hipnótico. O colorido brinca muito, né, com esse universo que te transporta, às vezes de um mundo tão insípido para um mundo tão fantasioso. Então, é muito interessante, não só na questão da contação da história, mas na hora em que você estimula os alunos a contarem histórias, como uma mesma imagem pode ser interpretada de formas diferentes. Porque uma imagem ela é um quadro, né, de uma história que se desenvolveu. Mas como é que eu imagino antes? Como é que eu imagino o que vem depois, para entender aquilo que está sendo apresentado? O porquê de cada elemento que está ali, o porquê de cada cor em cada um dos elementos. Então, esse exercício de estimular a exploração, além da leitura, né, de permitir que o aluno, ou, enfim, a criança, o adolescente, por que não o adulto, né, se veja ali possibilitado de ter o seu toque de criatividade, de colocar a sua expressão, né? Porque as ilustrações elas fazem com que a gente mergulhe mesmo no universo, e as ilustrações elas são sempre muito acolhedoras, muito interessantes. A gente tira mais, muitas vezes, da ilustração do que da própria história em si, e as cores, né, têm um papel elementar aí. E quantas vezes a gente já não escolheu o livro para criança, por exemplo, e para jovens, através das ilustrações. Você dá aquela folheada no livro e fala assim, puxa, esse livro é lindo, né? A história Exato. deve ser interessante também, porque as Ou a ilustrações capa são do bárbaras. livro, Ou a capa. a capa do livro que Exatamente. você fala, nossa, né? Às vezes você compra até o mesmo livro que você já tem, você nem percebeu, porque a capa nova é tão mais interessante que a capa do outro livro. Você fala, nossa, mas é o mesmo livro, mas eu quero ler esse daqui, que está com a capa mais legal, né? Então, Assim. realmente, é o que puxa a nossa atenção, é a nossa paixão, né? Está muito ali. Uhum. Heloísa, eu peço licença mais uma vez para fazer uma pausa nessa nossa conversa. Eu queria falar agora um pouco sobre a Associação Viva e Deixe Viver. A Viva é uma organização que, desde 1997, desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Até. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa conversa de hoje com a arquiteta e professora universitária Heloísa Dallari sobre como as cores são ferramentas poderosas de comunicação visual e simbólica, capazes de transmitir mensagens, fortalecer identidades e construir ambientes mais inclusivos e acolhedores. Heloísa, quais são os erros mais comuns ao usar cores em ambientes educativos que podem acabar prejudicando em vez de ajudar o processo de aprendizagem e inclusão? Pois é, né? Algumas vezes, quando as cores aparecem, elas geralmente elas aparecem numa parede. Então, já que a gente vai pintar apenas uma parede, então a gente já vai pintar mesmo, né? Então, vamos colocar um azul muito forte, um vermelho muito forte, né? E a gente não leva em consideração como é que essa atmosfera
pode ser interessante, porque isso interfere no nosso comportamento, né? Isso também nas empresas. Às vezes as pessoas do marketing que vão colocar as cores. Então, elas vão colocar as cores de uma maneira, né, pensando numa determinado tipo de comunicação. Mas o que é que eu quero inspirar ali? Né? Então, por exemplo, se eu escolher, né, às vezes é melhor eu ter um tom mais suave e eu pintar o ambiente inteiro do que eu colocar uma parede que soa de uma forma muito agressiva. Né? Então, se eu quero um ambiente mais calmo, mais inspirador para que se produza, né? Que tal eu usar os azuis, os verdes, de uma maneira sutil? A gente está falando de hospital. Por que a sala de espera tem que ser branca, né? Coisa pior do mundo, você está, óbvio, você está na cama do hospital, é incomparável, mas você está na sala de espera, naquela angústia. Então, será que eu colocaria um amarelo suave, que dá uma aquecida em termos de temperatura, e que, de uma certa forma, o amarelo também é uma cor muito interessante para estimular a troca de ideias, para estimular a criatividade, uma outra cor interessante para um ambiente de leitura, né? Bege cinza pode criar uma ideia de eu estou aqui num ambiente corporativo, né? A escola adora bege, cinza, um azul marinho, né? Mas é de uma grande monotonia. Então, as cores, elas precisam ser levadas em consideração. Eu quero que as pessoas fiquem mais expansivas, eu quero que as pessoas fiquem mais introjetadas, né? Qual é a reação? O que eu estou esperando ali? Que elas se comuniquem ou que agora cada um trabalhe de uma forma mais isolada? E, óbvio, né? Volto a frisar, porque isso é muito importante, cor sozinha não existe, cor trabalha com luz. Né? Cor trabalha com luz e trabalha com outras cores. Então, as cores podem servir para organizar um espaço. O nosso cérebro gosta muito de entender que tem um espaço que serve para fazer um tipo de atividade, outro espaço que serve para fazer um outro tipo de atividade. As cores também elas são fundamentais para a hora de orientar você especialmente. Né? A cor pode criar uma identidade visual, pode fazer com que eu sinta pertencente a um determinado grupo. Então, é muito importante sempre poder conversar, né, com alguém, com um arquiteto, com alguém que seja designer, para entender a potência da cor, né? Porque a cor é igual remédio, numa certa quantidade cura, em outra certa quantidade estressa, né? Dispersa. Então, qual é a quantidade legal de se colocar, de se usar ali a cor? Heloísa, na sua opinião, você acha que as escolas deveriam promover projetos que explorassem mais a influência das cores na arte, na história e na sociedade? Sem dúvida, com certeza. Né? Promover concursos em que você tivesse até a própria ideia de ter murais dentro das escolas, né? De promover essa interação com a coletividade, de levar a cor para outros espaços e entender muito que a cor ela não é uma questão de estética. Eu acho que esse é o que faz as pessoas terem reserva com a cor é a ideia, será que é de bom gosto? Será que não é de bom gosto? Né? Eu acho que a cor não é uma questão de estética, a cor é uma questão de estratégia emocional. Então, como é que a gente quer se sentir? O que a gente está querendo trazer para aquele espaço? Já pensou que interessante se pudesse promover, né, para o espaço do refeitório essa mudança de cores, essa possibilidade dos alunos atuarem nos espaços, ainda que não seja pintando, que seja usando tecidos, que seja expondo arte, que arte
é natural do ser humano. A gente vive num mundo que é muito do fazer, né? Tem que ter uma determinada um determinado desempenho, tem que passar no vestibular, tem uma série de coisas. Mas e o lúdico? E aquilo que diverte a alma, né? Aquilo que renova? É terapêutico. Cor é a terapia. Terapia para quem trabalha com ela, para quem está aplicando, e terapia para quem está podendo desfrutar do resultado desse ato criativo. Então, a cor realmente ela é algo que deveria ser mais trabalhado, né? Aí vem aquela questão, mas por que serve isso? Isso daí não vai dar o ganha-pão, isso daí não vai fazer passar no vestibular. A gente deveria substituir essa pergunta, né? Para que serve? Que sempre me parece uma pergunta um pouco limitante, para uma outra pergunta. O que é que eu posso experienciar ali? O que eu posso vivenciar? O que eu vou aprender no sentido mais puro da palavra aprender? Né? Então, que ótimo, vou me permitir me expressar sem medo, sem vergonha, e vou apreciar a expressão do outro. Esse é um exercício maravilhoso em termos de diversidade. Então, a cor, ela é, eu acho que, um bálsamo para esse momento, sobretudo, que a gente vive, e não é à toa que, se a gente olhar por aí, a cor da tendência é o cinza, né? Não, ninguém acorda e fala, ai, que delícia, hoje o dia está cinza, que maravilhoso, tomara que tenha, vou viajar, tomara que esteja muito cinza lá, né? Não. Então, trazer esse colorido, que é algo muito próprio da nossa alma, né? Deixar essa alma cantar em cores. Heloísa, para terminar essa nossa conversa, se você fosse escolher uma paleta de cores que simbolizasse um mundo verdadeiramente inclusivo, que cores ela teria? Pois é, né? Essa pergunta é uma pergunta muito bacana, né? Eu fico sempre muito tentada à paleta das cores, né, que estão na natureza, né? Então eu ficaria com os verdes, com os marrons, ficaria com os amarelos, os ocres, os azuis, né? O lilás do pôr do sol. Para mim não tem cor mais linda do que a hora do pôr do sol. A hora do pôr do sol, aquela mescla de cores que está no céu, né? É uma bênção diária. E a gente não precisa estar na praia para ver o pôr do sol, a gente não precisa estar no alto da montanha. Vamos lembrar que tem pôr do sol todo dia aqui na nossa cidade também. E que, se a gente parasse, né, com as crianças, ou com a nossa criança interior, e ficasse de mão dada ali 5 minutos só para olhar esse sol que se põe, né, e perceber essa transformação de cores, essa mudança de atmosfera, esse fechar de mais um ciclo, né? Acho que seria tão prazeroso e terapêutico também, né? Então, as cores da natureza sempre são as minhas cores favoritas, e a gente precisa trazer isso para a convivência da gente. Afinal de contas, faz só 250 anos que a gente vive mais em espaços fechados do que espaços abertos. Né? Não teve tempo do nosso cérebro, não teve tempo do nosso lado emocional se habituar, né, com isso. Então, é importante que a gente traga essa natureza para dentro, não só em termos de plantas, em termos de texturas e materiais, mas também em termos de cores, né? Somos bichos. Boa resposta. Obrigada, Heloísa. Foi um prazer enorme te entrevistar aqui no nosso programa. Obrigada. Obrigada, Amália. Foi um prazer enorme estar com vocês. E eu agradeço a atenção de todo mundo, né? Um beijo grande para a Amália, para todo mundo que me assistiu. Beijo para você também. Obrigada. E nós vamos fechar o programa de hoje com a indicação dos seguintes livros. Anote: A Psicologia das Cores, de Karen Haller, um guia completo sobre como as cores afetam as nossas emoções e comportamentos.
Cores para Ambientes, de Deborah Feltz, um livro prático com dicas e inspirações para criar espaços harmoniosos e personalizados com as cores. A História das Cores, de Michel Pastoureau, uma viagem fascinante pela história das cores e sua importância em diferentes culturas e épocas. E ainda o Livro das Cores, de Joseph Albers, uma obra clássica sobre a teoria das cores e as suas aplicações na arte e no design. Os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual esta entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.